Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson, estou passando aqui gravando mais um vídeo aqui para o meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria que antes de começar esse vídeo que você ao assistir esse vídeo, que você compartilhe, que você curta, comente. Compartilhe com o maior número de pessoas, você vai estar me ajudando muito fazendo isso. É uma forma de você me ajudar a divulgar mais o meu trabalho. Eu não tenho tanto costume assim de fazer vídeos, essas coisas assim, mas já tenho alguns vídeos aqui no YouTube. Eu sou um pai de um jovem que sofre com o transtorno da esquizofrenia, né? Aos 15 anos de idade ele foi diagnosticado com esse sintoma, né? Para quem não conhece, a esquizofrenia é um transtorno mental. Ele foi diagnosticado com a esquizofrenia hebefrênica e esquizofrenia refratária. Ao mesmo tempo, a esquizofrenia que ele sofre é refratária. O que é, Wilson, a esquizofrenia refratária? É quando o paciente ele tem resistência a medicamentos. Hoje ele faz uso de clozapina de 100 mg, ele toma 900 mg de clozapina diariamente. É um medicamento que se torna caro porque são 9 caixas em um mês, em torno de 9 caixas mais ou menos, fora outros medicamentos. Esse medicamento entrou com ação para inibir as crises que ele tinha fortíssimas. Em alguns vídeos aqui eu já relatei alguns casos que já aconteceu aqui durante o longo desses anos, né, que ele quebrava as coisas dentro de casa, perdi muitas coisas, enfim, muitos transtornos, muitas situações. Hoje ele está controlado, né, mas ainda requer muito cuidado. Não podemos deixar de administrar sempre a medicação certinha, nos horários certos. Então é isso, pessoal. Então eu vou começar. O tema que eu vou falar hoje é sobre a questão da gente ter muito cuidado, não deixar o paciente, o seu familiar, sem tomar a medicação. É sempre incentivar, né? Eu estava vendo aqui, mas antes de começar a falar sobre o assunto, eu estava vendo aqui que o Brasil, eu estava pesquisando aqui que o Brasil, principalmente aqui no Brasil, são cerca de 1,6 milhão de pessoas com esquizofrenia. Então, segundo pesquisas, eu não sou conhecedor tanto dessa área, mas com a experiência de pai, de cuidador ao longo desses anos, eu fui buscando conhecimento, até mesmo para saber lidar com a situação, porque não é fácil. Só sabe quem luta, quem está vivendo o dia a dia ali com seu familiar e que sabe o que passa, o que enfrenta com essa situação, o enfrentamento que nós temos para lidar com esse tipo de problema. E não é fácil. Mas olha, amigos, nessa noite eu gostaria de falar para vocês algo assim muito importante. Eu estava ontem assistindo no Instagram, depois eu fui lá no YouTube assistir o vídeo, mas de uma amiga, uma colega também, uma mãe, cuidadora de um filho que tem transtorno mental. Mas eu vou falar de uma outra colega, de uma outra amiga também que tem um filho que tem esquizofrenia. Essa amiga que estava lá no Instagram fazendo uma campanha, pedindo ajuda para que as pessoas ajudassem a ela, que tem um filho que tem transtorno de esquizofrenia. O filho dela muitas vezes fica trancado, tem uma grade que divide a casa, mas tem momentos que ela tem contato com o filho, brinca com ele, interage, a gente percebe toda uma interação. E ela estava fazendo uma campanha, como ela sempre faz. Eu não vou citar aqui o nome da pessoa, mas ela sempre faz essa campanha para que as pessoas a ajudem, porque o filho dela
às vezes bagunça algumas coisas, estraga algumas coisas, e ela é uma mãe bem simples, é uma senhora que cuida de seu filho sozinha, né, como muitas mães. Hoje nós vemos que é muitas mães que cuidam dos filhos. Poucos tem pais também como eu, mas são poucas mães que cuidam. E essa senhora cuida com todo amor, a gente vê pelos vídeos dela. Mas o que eu quero falar com isso é o quê? Foi um comentário que eu vi, muito desnecessário, onde uma pessoa entrou lá no direct, né, na parte de mensagem, de comentários, aliás. E essa pessoa disse assim, ela não recebe um benefício, o filho dela não tem um benefício porque ela está pedindo ajuda. É um absurdo a gente ouvir, a gente ver, a gente ler um comentário desse. Só mostra que as pessoas não têm nenhuma sensibilidade, algumas pessoas em si não têm nenhuma sensibilidade, nenhum conhecimento da causa. Porque uma mãe sozinha, ou um pai, ou um familiar, que larga tudo, larga sua vida para cuidar de um familiar que tem transtorno mental, que depende praticamente quase 100% do cuidado daquele familiar, daquele pai, daquela mãe. E aquele paciente que sofre com esse tipo de transtorno tem apenas um benefício, que é o LOAS, BPC-LOAS, que é um salário onde não tem décimo, e aquele salário é para o paciente se manter, comprar medicamentos, comprar roupas, enfim, tudo que precisa, né? E sabemos muito bem que a pessoa que tem esse tipo de transtorno e toma medicamentos controlados, elas comem muito, elas têm um apetite muito forte, porque a medicação até mesmo causa isso na pessoa. Então os gastos são imensos. Então as pessoas, elas precisam ter mais sensibilidade e não procurar criticar uma mãe ou um pai ou uma pessoa que tem um familiar assim e está até pedindo uma ajuda para comprar um medicamento, para comprar algum objeto para dentro de casa, para repor, porque aquele familiar tem aquele tipo de transtorno e bagunçou algumas coisas. Eu digo por causa própria, experiência própria, que teve alguns momentos na minha vida aqui que eu tive ajuda de pessoas que chegaram, pessoas da família, pessoas amigas, conhecidas, que me ajudou em muitas coisas e às vezes me ajudam também quando eu preciso, né? Pessoas da família, algumas pessoas conhecidas me ajudam quando eu preciso, a questão de medicamentos mesmo, principalmente, que quem me conhece sabe muito bem que eu não deixo faltar. Então isso é um tipo de comentário que eu acho um absurdo. Se a pessoa não tem conhecimento, não fale nada, busque conhecimento, pesquise, faça pesquisa antes de você criticar, de você falar de alguém. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque eu escuto, já ouvi pessoas falar assim: ora, mas não tem um salário, não tem um benefício. Eu acho que as pessoas não têm noção assim do absurdo, porque como uma família vai sobreviver com um salário mínimo, ainda mais com uma pessoa dentro de casa doente, precisando de vários medicamentos, de tratamento, de tudo, e há toda uma demanda. E muitas vezes o cuidador, que somos nós, pais, mães, às vezes a mãe ou o pai que cuida, abre mão de tudo, muitas vezes. Como eu, muitas vezes abri mão de muitas coisas já na minha vida para cuidar do meu filho. E assim como eu, tem muitas mães, muitos pais que também estão vivendo esse mesmo processo. E eu estou falando sobre a esquizofrenia. Eu não estou falando sobre outros transtornos mentais que existem, né? Mas a esquizofrenia em si. E agora falei sobre esse assunto que eu vi lá em uma rede social,
E vou falar aqui sobre o assunto da outra mãe, que ela tem vídeos aqui no YouTube, que eu vou recomendar o canal dela para vocês assistirem, que é a nossa amiga Sara Nicoleri. Ela é uma pessoa que tem um filho também com transtorno mental, com a esquizofrenia, faz tratamentos há muitos anos e ela já passou por muitas lutas e até hoje ainda passa por muitas lutas. Ela tem uma associação chamada AAME, que é uma associação de mães cuidadoras de pessoas com esquizofrenia. Mãos de mães que ajuda pessoas com transtorno da esquizofrenia. Então, a associação assim, assistam lá o vídeo dela, da Sara Nicoleri, que vocês vão compreender. É uma pessoa que tem um grande exemplo. Ela está trazendo alguns especialistas para o canal dela, para falar, alguns especialistas tipo psicólogo, psiquiatra, para falar sobre o assunto, esclarecer mais o assunto. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Como pode uma pessoa, porque vou falar também de causa própria e falar desse exemplo. Como pode uma pessoa estar fazendo tratamento do filho há tantos anos, tomando medicamentos, o filho sendo estabilizado pela medicação, pelos tratamentos, e uma pessoa religiosa, né, que professa a fé, né, que aqui não estou falando de religião nem nada, que muito pelo contrário, a palavra de Deus, as coisas de Deus também ajudam muito. Mas uma pessoa chegar a dar um conselho para uma pessoa que tem transtorno mental, dizer: pare a medicação, você não precisa mais usar esse remédio, porque você só precisa usar a fé e está tudo bem, e a partir de hoje joga esses remédios fora, porque você vai ficar bem, você já está curado. E foi o que aconteceu com o rapaz, o filho dessa amiga. Ela estava ontem gravando um vídeo e, por sinal, eu compartilhei também. E eu fiquei muito impactado com esse vídeo dela. E ela pôde ver a situação difícil, porque o filho ouviu aquele falar e colocou na cabeça aquilo, parou de tomar a medicação e o problema começou a voltar. Então, isso é muito sério. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi esse tipo de falar. De dizer assim: jogue as medicações fora, seu filho não precisa usar isso, porque no início do tratamento, das crises, ouvi pessoas dizer: isso é algo espiritual, é que tem um negócio, tem um encosto, tem isso, tem aquilo. Falando que tinha alguma coisa tipo como é que diz? Anormal, no sentido espiritual. E aí, se já pensou se eu tivesse escutado esse tipo de falar e não tivesse feito o tratamento do meu filho? Então, quando uma pessoa toma uma medicação, tem transtorno mental, tipo a esquizofrenia, e ela para de tomar as medicações, o problema volta com mais força. A medicação serve para controlar os sintomas da esquizofrenia. E nós não podemos falar esse tipo de coisa. Se a pessoa não sabe o que dizer, é melhor a pessoa pesquisar, procurar entender, para depois a pessoa colocar as palavras certas na hora certa. E não pode falar um tipo de coisa desse para um jovem, para uma pessoa que está fazendo um tratamento desse, porque essas pessoas têm uma mente sensível. Se ela para de tomar a medicação, vai acontecer o quê? O problema vai voltar, o familiar vai sofrer, como essa mãe estava relatando esse caso. Eu digo para vocês de causa própria. Nós que cuidamos de nossos filhos que têm transtorno mental, que sofrem de esquizofrenia, a esquizofrenia é uma doença muito séria mesmo, uma doença mental, uma enfermidade na mente. Mesmo eles tomando todas as medicações, fazendo os tratamentos direitinho, nós já sofremos muito com isso, porque a vida deles é uma vida de altos e baixos,
Dias eles estão bem, outros dias eles não estão, mesmo tomando a medicação. Os remédios servem apenas para controlar os sintomas, mas a pessoa que tem esquizofrenia, elas sofrem de delírios, alucinações, muitas coisas, mesmo tomando as medicações certinhas, elas ainda sofrem com tudo isso. E elas têm muitas limitações. Alguns, de acordo com o grau da esquizofrenia, elas conseguem conviver, até mesmo desenvolver um trabalho, conviver em sociedade normalmente, e outras não, outras já são mais retraídas. Tem várias situações. No caso de meu filho, ele foi diagnosticado com a esquizofrenia herberfrênica e também ele tem a esquizofrenia, tem a mente infantilizada. Ele age muitas vezes como criança, tem momentos que ele age como adulto. Assim, então é uma mistura de sentimento, é muita situação. E o que eu quero dizer para vocês o familiar, o cuidador, ele sofre também junto. É um sofrimento dobrado, porque você olha, vê um jovem bonito, um futuro brilhante pela frente, e hoje é o que eu vejo no meu filho, e você vê que aquele futuro, aquela vida brilhante que a gente olha assim, que poderia estar desenvolvendo como outros jovens, a gente vê aquele jovem parado no tempo, por causa de uma situação dessas. Assim eu falo isso para vocês, do mesmo jeito que a minha amiga ontem, minha colega, estava falando ontem no vídeo, que ela sente quando ela olha para o filho dela, que é um pouco mais velho do que o meu e sofre com esse problema. Então nós sofremos juntos. É muito triste a gente ver isso. E não só esse tipo de sofrimento, o sofrimento também do preconceito, porque as pessoas não querem nem saber, né? Elas não procuram informação, elas não querem nem saber. Elas taxam as pessoas que têm esquizofrenia como loucas. A gente olha e vê os olhares de indiferença. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim, onde essas pessoas são excluídas. Elas não são vistas como bem vistas, como a gente familiar gostaria que fosse. A esquizofrenia, eles pintam como algo monstruoso, que a pessoa... para vocês terem uma ideia, eu já vi alguns comentários, né, em alguns vídeos assim, que tem pessoas que realmente muito maldosas, quando alguém diz assim, eu vi um jovem ou uma pessoa tendo surto e quebrando coisas e fazendo isso, fazendo aquilo. Aí tem pessoas que dizem assim, uma pessoa assim merece levar uma surra, levar pancada, levar porrada, paulada. Isso aí é que vai consertar essa pessoa. Eu já vi esses comentários e já ouvi também de pessoas chegarem para mim e falar isso. Agora eu pergunto para vocês, amigos, eu pergunto para vocês, quem é normal? Quem realmente aí é o vilão da história? É a pessoa que está sofrendo com transtorno mental, está com a mente desorganizada e está falando coisa com coisa e agindo pelos impulsos e está fazendo as coisas porque ela está fazendo as coisas sem querer, sendo dominada pela situação. Quem é vilão nessa história? Essa pessoa ou é essa pessoa que se julga normal? Ela se julga normal, ela é normal e ela fala um tipo de absurdo desse, né? Porque isso é um absurdo, é uma falta de conhecimento, é uma falta de empatia, é uma falta de amor muito grande a pessoa falar um tipo de coisa desse. Então aqui eu estou gravando esse vídeo hoje e trazendo um pouco assim de reflexão e um pouco também de indignação, porque eu escuto coisas absurdas, né? De pessoas falarem isso, dizer isso, um familiar que já está sofrendo, aí chegar para a pessoa, mandar a pessoa parar a medicação
dar esses tipos de conselhos. Outra pessoa está passando um problema difícil com o filho dentro de casa, com transtorno mental, ganhando pouco, recebe só apenas aquele benefício, pedindo uma ajuda, fazendo uma campanha numa rede social e as pessoas colocam um tipo de comentário desse. Olha, isso eu fiquei indignado de ver uma coisa dessa, porque como eu hoje passo por isso, eu sei o que é passar por isso. Então, isso é um absurdo. Então, eu quero trazer nessa noite, nesse momento, uma reflexão para vocês que busquem conhecimento. A falta de conhecimento nos torna cegos. Existe uma frase que eu ouvi que diz assim: quem tem informação domina a situação. Hoje eu não sou formado nessa questão, mas o tempo, a situação, as coisas que eu tenho enfrentado tem me feito eu pesquisar, eu buscar conhecimento dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, para que hoje eu venha saber enfrentar esse problema de frente, eu não venha me acovardar e venha poder ajudar outras pessoas. É isso que eu espero, que através desse vídeo, através dessa minha fala, eu possa ajudar o maior número de pessoas. Então, gente, busque conhecimento, porque a vida de quem tem esquizofrenia é uma vida muito sofrida. Eles se sentem excluídos, eles vivem isolados, sozinhos, né? Tem o apoio da família, mas ao mesmo tempo eles são isolados da sociedade. E a sociedade, enfim, é muito preconceituosa. Se vocês não verem campanha na mídia, campanhas assim, orientando sobre a esquizofrenia, tudo. Teve aí um mês aí que foi o mês de maio, que passou, tem a campanha sobre a esquizofrenia. Eu não vi tanto falando sobre esse assunto, conscientizando as pessoas, abordando esse assunto para que as pessoas venham entender. Mas olha, não precisa a gente esperar aparecer campanhas na TV ou nas redes sociais, em tudo, enfim. Nós precisamos buscar conhecimento, porque a internet está aí. Tem vários vídeos, tem vários psiquiatras explicando sobre essa causa, sobre esse problema, o que é que causa isso, quais são os sintomas, como a gente deve lidar com esses sintomas, como a gente deve cuidar do nosso familiar, como devemos fazer, né, para cuidar do nosso familiar. Então está aí, as informações estão aí. Só falta a gente buscar. Então eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas e busque conhecimento dessa causa. E é isso. Fica aqui a minha colocação, né, para todos vocês, e o meu incentivo para que vocês busquem conhecimento e leve esse conhecimento para outras pessoas. A esquizofrenia, você pode conviver com a pessoa que tem esquizofrenia normalmente. Elas são pessoas amorosas, amáveis, é só você saber cuidar. Não são aquelas pessoas que a mídia muitas vezes retrata como uma pessoa, um monstro. É uma pessoa que psicopata, é como eu falei há poucos instantes, né? Quem é mais vilão na história? Quem está sofrendo com problema e age pelo impulso do problema que está na mente, ou a pessoa que vai para as redes sociais escrever, digitar um tipo de comentário desse, preconceituoso, dizendo para bater a pessoa, para espancar. Como aqui na minha cidade teve um caso de um jovem que foi morto pelos policiais. O jovem sofreu de transtorno mental e pessoas às vezes despreparadas profissionalmente por não buscar conhecimento. O rapaz veio a óbito, foi sufocado, né? Nós ficamos sabendo disso, teve esse assunto todo, repercutiu na mídia, quer dizer, por falta de conhecimento. Então, é isso que eu peço a vocês, busque conhecimento, busque ter empatia e é isso, tá bom, pessoal?
Desde já eu quero agradecer a todos vocês pela atenção. Brevemente eu vou gravar alguns vídeos mais falando sobre esse assunto, esclarecendo mais algumas coisas. Tem muitas coisas assim a se falar, tem muito caminho a percorrer ainda sobre esse assunto, porque é um assunto que eu percebo que as pessoas fogem, parece que elas não querem ouvir, elas falam de tudo, menos desse assunto. Então, a respeito também do cuidador, né? Vou falar um pouco também, depois vou falar com vocês através de um outro vídeo sobre o cuidador. O que é que o cuidador precisa? Muitas vezes nós nos sentimos desamparados. O cuidador precisa de cuidado também, e muitas vezes nós somos desassistidos. Nós também temos nossas angústias, temos nossos momentos que nós temos nossos choros, nossas angústias escondidas dentro de nós. Temos muitas situações. Então eu aqui, o Wilson, eu me coloco no lugar de milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, de pais, né, e cuidadores que sofrem com esse tipo de situação, porque hoje eu também enfrento esse tipo de situação e eu sei o que é isso. E esse falar que eu vi lá numa rede social dessa mãe pedindo ajuda e essas pessoas entrando em contato, criticando, falando do valor que ela ganha, que é um salário mínimo, que nem décimo não tem, criticando essa mãe, eu achei um absurdo. O falar dessa outra mãe dizendo que alguém chegou a aconselhar o filho largar a medicação, eu achei também isso um absurdo. Como também eu já ouvi isso, mas graças a Deus eu não deixei me levar por esse tipo de situação. E é isso, pessoal, fica aqui uma reflexão. Busque conhecer sobre essa causa, sobre esse assunto, tá bom? E muito obrigado pela atenção. Curtam, compartilhem com o maior número de pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus.